Qual será a agenda do João Fonseca agora nos meses de setembro, outubro e outubro, né? Quais são os próximos torneios que o João vai jogar após ter sido eliminado no US Open na segunda rodada? Muita gente se pergunta qual que é o calendário do João Fonseca. E o calendário do João Fonseca ainda não está definido, mas no vídeo de hoje a gente vai mostrar quais as opções que ele tem, os principais torneios nos meses de setembro e outubro, e vamos aqui com toda a humildade do mundo, fazer uma sugestão de agenda para o João Fonseca. Então o vídeo de hoje no Auge das Quadras está muito especial, pois a gente passa aí todo o calendário possível e provável e talvez viável do João Fonseca para o final da temporada. E eu preciso muito pedir a sua inscrição aí. A temporada tá acabando, mas ainda temos aí pelo menos mais 2 meses, 2 meses e meio pelo menos de temporada no tênis. Então continua, a luta continua. Inclusive a gente vai falar aqui sobre pontuação, se o João tem muitos pontos a defender ou não. Então é muito conteúdo e eu tenho certeza que é um conteúdo que você tá pensando assim que acabou o US Open. Você com certeza pensou qual que é o próximo. E a gente vai passar quais serão os próximos torneios do João Fonseca para você. Então se inscreva aí no canal, ajuda esse humilde canal a continuar crescendo. Então vamos lá, semana a semana, mês a mês. Em setembro, João já tem calendário para setembro, pelo menos até o dia 21. Ele vai descansar agora uns dias, né, após a eliminação no US Open, e ele vai entrar em quadra de 12 a 14 de setembro na Copa Davis em Atenas, na Grécia. O Brasil que vai enfrentar a Grécia pela Copa Davis, lembrando que é um torneio que não vale pontos para a ATP, é o torneio de seleções do tênis, né, de países, então são somente 3 dias de torneio. Inclusive o João pode ser que jogue somente uma vez, né, que tem um novo formato aí diferente. Então Atenas na Grécia, piso duro, indoor, né, o Brasil vai enfrentar aí a Grécia e de 12 a 14 de setembro já está definido o calendário do João. Em seguida, 5 dias depois, ele parte para a Laver Cup, que é um torneio exibição, mas é um torneio importante, né, digamos assim, pela visibilidade que ele tem, organizado pelo Roger Federer, tem só as lendas do tênis. O João foi convidado esse ano, a gente vai fazer um vídeo especial sobre Laver Cup assim que se aproximar o torneio, e ele vai jogar ali de 19 a 21 de setembro, representando o time resto do mundo, né? O time Europa contra o time resto do mundo. Então o João já tem definido aí. Até 21 de setembro está definido o calendário do João, sem somar pontos na ATP. Lembrando que nas próximas 5 semanas o João não tem pontos a defender, então isso não vai representar uma queda brusca de pontuação no ranking. Ele pode perder uma ou outra posição, mas ele não tem pontos a defender, então ele tá ali entre 40 e 44 do mundo, ali ele deve permanecer nessa faixa de ranking. Aí que começa a brincadeira. Por quê? Eu tô até com o site da ATP aberto aqui, porque existem alguns torneios importantes e vai começar também a gira asiática, e o João mesmo falou em entrevista que ele ainda não definiu com a sua equipe por qual torneio começar. E o primeiro torneio que a gente tem nessa gira asiática é um torneio muito importante, que é um ATP 500. São 2, na verdade. É o ATP 500 de Tóquio, no Japão, e o ATP 500 de Beijing, na China. A gente colocou aí o Tóquio, Japão, como uma sugestão, né? Mais uma vez, né, com toda a humildade do mundo, a gente não tá falando o que o João deve jogar ou não, a gente tá colocando as possibilidades. Então colocamos aí o Tóquio, Japão, que vai de 24 a 30 de setembro. Na minha opinião, esses 2 torneios, Copa Davis e Laver Cup, são torneios que não vão exigir fisicamente do João, não são aqueles jogos longos, muitos jogos, então ele vai estar ali já adaptado, né, à quadradura, né, jogando sempre quadradura e tal, indoor, e aí ele vai para ele pode ir para um torneio de quadradura outdoor, que seria esse ATP 500 do Japão, que é 24 de setembro. Então ele ainda teria uns diazinhos ali para sair dos Estados Unidos para ir para o Japão. É possível, né? O torneio de Beijing na China, a gente deixou até como as outras opções, ele começa 25 de setembro e vai até 1 de outubro, então é na mesma semana ali. Essa é uma boa possibilidade, é um torneio grande, um ATP 500. Em seguida, vamos para o calendário de outubro até início de novembro. Então, a gente vai ter ali em outubro, já começa com o Masters de Xangai, ATP 1000 de Xangai, na China, que vai ser realizado de 1º a 12 de outubro, também em quadradura outdoor. Então, ele poderia ali sair do ATP Tóquio do Japão, que acaba em 30 de setembro, e já
ir para o Master de Xangai na China. Se ele jogar Beijing, por exemplo, ele já está ali na China, também próximo, de 1º a 12 de outubro. Esse é um ATP Masters 1000, né, distribuindo muita pontuação. Em seguida, a gente tem alguns ATPs, são 3 ATPs 250, que a gente tem logo em seguida esse Masters. Um no Cazaquistão, na Suécia e na Bélgica. A gente colocou aí na Suécia, né, o Nordic Hope em Stockholm, na Suécia, 13 a 19 de outubro. E aí, na minha opinião, isso vai depender muito do desempenho do João no ATP 1000 de Xangai, caso ele jogue, obviamente. Se ele avançar a segunda semana, se ele avançar as fases decisivas, talvez seja interessante pular esse Nordic Open, que é um ATP 250, e ir direto para Basel, na Suíça, que é uma quadradura indoor, quadra rápida, né? Dura rápido, e é importante para o João porque ele é um preparatório para o ATP 1000 de Paris, que é uma quadradura indoor também. Quadradura indoor, para quem não se lembra, foi quando o João jogou contra o Humbert na Copa Davis, ele jogou numa quadradura indoor. É muito rápido o jogo, é um jogo diferente da quadradura tradicional outdoor, aberta. Então essa é uma opção. Caso ele seja eliminado cedo no ATP 1000, ele pode jogar esse de Stockholm na Suécia, ou ele pode rumar direto para Basel em 20 de outubro. Então, se ele avançar bem, ele pode ali, ou mesmo ele pode abrir mão desse ATP 250. Que eu penso, né? Tava conversando bastante com o Renato. Eu acho que nesse final de ano, praticamente ali a primeira semana de novembro, até lá você tem jogo. Depois você não tem mais, você vai jogar só na outra temporada. Então o João vai ter ali 2 meses de descanso, de preparação para o ano seguinte. Então eu acho que jogar aí mais torneios agora nesse final de ano seria talvez uma estratégia interessante para ele ganhar mais experiência e tudo mais, e ganhar pontos principalmente no ranking. Então, depois de Basel, a gente tem o Masters 1000 de Paris, começando logo em seguida, 27 de outubro a 2 de novembro. Os tenistas, eles costumam se inscrever com bastante antecedência nos torneios, né? Então, vamos supor que o João se inscreva nesses 4 torneios. Se ele chegar, tiver um desgaste, avançar bastante no ATP de Xangai, ele vai lá e desiste do ATP da Suécia. Então, não é porque você se inscreveu que você é obrigado a jogar, principalmente esses torneios ATP 250. Os obrigatórios para os tenistas ali que estão cabeça de chave seriam os Masters, né? Que não é o caso. Então, mais uma vez, essa é apenas uma sugestão. E a gente tem as outras opções que eu falei. Então, naquela semana de 25 de setembro a 1º de outubro, também tem o ATP 500 na China. E nessa semana de 13 a 19, você tem mais 2 ATP 250, que é, como eu disse, no Cazaquistão e na Bélgica. Então pode ser também uma opção. A única questão que tem que ser vista aí é a logística também, né? Porque você vai sair da China e aí você vai para a Europa e você já sai da gira asiática, né? Então a gira asiática ela duraria aí desde 24 de setembro nesse ATP do Japão e vai até ali 12 de outubro. Talvez ali. Então aí você já iria para a Europa e aí tem que definir o que seria melhor em termos de localidade, né? Porque você tem a opção do Cazaquistão, você tem a opção da Bélgica. E aí, por último, nesse 20 a 26 de outubro, mais um ATP 500 de Viena, na Áustria, também dura indoor. Então é a gira aí de quadradura indoor, vários torneios grandes, né, nesse tipo de condição. De 20 a 26 de outubro, esse ATP 500. Então essa seria a nossa humilde sugestão para o João Fonseca. A gente está falando aí sem considerar Davis Cup e Laver Cup, que são torneios diferentes que não contam para ATP. A gente tem o ATP 500 do Japão, aí a gente tem mais esses 4 torneios, seriam 5 torneios aí sugeridos para o João até novembro. E aí teria essas outras opções também. Então, estamos falando aí de setembro, outubro, 2 meses para jogar 5 torneios. É puxadinho, mas não é tanto, então seria interessante a gente ver o João bastante em quadra nesse final de ano. Lembrando que no final do ano passado, jogando Copa Davis, o João enfrentou ali a Itália, a Holanda e a Bélgica, era aquele formato Davis de grupo, né? Então você enfrentava um de cada país. Ele perdeu pro Berrettini num jogo bem duro, o João extremamente novo ainda, né? Mal tinha experiência, ele era 158 da ATP. Ele perde de 2-0 do Berrettini, depois ele ganha do Zandschulp, que é o holandês, que é muito bom, inclusive, 2-0, e depois do Collinon, que é um jovem belga também, 2-1. Então o João foi bem na Copa Davis ano passado, com 2 vitórias e 1 derrota, e agora a gente vai enfrentar a Grécia, vamos ver como ele vai sair. E em seguida ele teve ali 2 Challenger que ele disputou o Brest Challenger, onde ele vai às quartas de final, batendo o Maicak e o Billy Harris, ambos por 2-0, depois perde para o Bonzi nas quartas de final. E em Bratislava Challenger ele perde para o Kukushkin, logo na primeira rodada. Então você vê que ele não tem muitos pontos a defender. Uma das coisas boas do calendário do João
para esse ano é que praticamente ele não teve pontos a defender durante a temporada. Ano que vem ele já vai ter alguns pontos a defender, tem título em Buenos Aires e tudo mais. Mas então agora é uma ótima oportunidade para ele tentar alçar posições no ranking e quem sabe chegar a top 32. O João tá próximo disso, ele tá em 42 no live ranking hoje. Então ele precisa ganhar aí mais 10 posições até o final do ano para entrar como cabeça de chave no Australian Open, que é o grande objetivo dele pro ano, inclusive ele mesmo já falou isso. Então acho que agora tem que ter essa sequência aí para que a gente conquiste pontos no ranking e entre como cabeça de chave, que com certeza você tem um caminho muito facilitado. Eu preciso muito saber a sua opinião, né? Se você gostou dessa sugestão, se você sugere algo diferente, então escreva aí nos comentários o que você pensa do calendário do João Fonseca até o final do ano. A gente responde todos os comentários, às vezes é muito comentário, a gente fica bastante tempo respondendo, mas estamos sempre interagindo com vocês, certo? Um bom final de semana a todos, muito obrigado aí pelos likes. Ah, uma coisa que eu preciso falar, dê o like e dê o hype, porque agora tem a possibilidade de hypar os nossos vídeos, então você dá o like em seguida, hypa, dá um hype no vídeo, que isso ajuda demais na entrega, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.